Olha essa frase que o professor Pierre deixou pra gente, e ela tem tudo a ver com o que nós vamos conversar daqui pra frente. Na aula você não aprende, na aula você entende. Felipe, mas essa aula, essa masterclass serve só para quem for querer aprender e reter algo na aula? Não, a gente pode substituir a aula por qualquer coisa. Na leitura você não aprende, na leitura você entende. No vídeo você não aprende, no vídeo você entende. O que tudo isso significa? Que muitas pessoas, quando pegam para ler um livro, qualquer outro material, assistem um vídeo como esse, participam de uma aula na faculdade, na pós-graduação, e elas saem da aula com aquela sensação de que elas nunca mais vão esquecer aquele conteúdo. Aí, às vezes, na própria aula já acaba esquecendo, ou então, um dia, 2 dias depois, aquele conteúdo simplesmente sumiu no ar. E por que isso ocorre? É natural do nosso cérebro, porque nesse momento nós não temos que memorizar, nós não temos que reter a longo prazo. Nós temos que entender aquele conteúdo para garantir para o nosso cérebro que aquele entendimento está ok. Nós estávamos concentrados naquele momento, seja da aula, seja da leitura, seja do vídeo, ou qualquer momento que você está consumindo um conteúdo que você queira memorizar. Só que nessa fase, então, você vai entender, você não vai aprender. Entendimento, memória de curto prazo. Aprendizado, memória de longo prazo. Começa aqui, então, já a destravar algumas chaves que muitas pessoas acabam até se punindo por não conseguirem memorizar um conteúdo que leu num livro. Mas ela não deu sequência nesse processo, ela simplesmente leu. Se ela entendeu aquele conteúdo naquele momento, ela já fez o que tinha que ser feito naquele momento. Só que ela não dá essa sequência, ela não pula para as próximas etapas. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então essa aula aqui, nós vamos trabalhar sobre a ideia do meta-aprendizado. O que é o meta-aprendizado? É você aprender a aprender. Isso serve para qualquer área da vida. Você pode fazer em livros, você pode fazer em palestras, vídeos, para faculdade, para vida profissional, para concurso público, para vestibular, para Enem, para qualquer coisa. Felipe, isso daqui é uma fórmula mágica, você vai resolver todos os meus problemas? Não, mas o que acontece é que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que você está estudando para passar num concurso público ou o que você está estudando para aplicar na sua vida, para se desenvolver como pessoa. O aprendizado para ele acontece da mesma forma, independente do motivo que você está querendo aprender aquilo. Então, olha só, mais uma chave que a gente destrava. Primeiro momento, você não tem que aprender, você não tem que memorizar a longo prazo. Você tem que entender para você ter esse entendimento para depois você continuar esse processo para memorizar. E segunda chave que a gente destrava aqui, que você, quando aprende algo, o seu cérebro não tem distinção se você está estudando por uma prova, se você está aprendendo uma habilidade para o seu trabalho, se você está aprendendo algo para aplicar na sua vida pessoal. Então, vamos partir desse princípio. A ideia dessa aula é que você desenvolva um meta-aprendizado. Em outras palavras, que você consiga aprender a aprender qualquer coisa. Aprendizado, memorização. O primeiro fator, lembre-se que são 3 fatores. O primeiro fator que a gente vai conversar aqui é sobre a aquisição. Sabe aquele entendimento que o professor Pierre falou na frase pra gente? Que na aula é para você entender e não para você aprender? A aquisição é esse ponto do entendimento. Então, vamos lá. Primeiro, uma memória de trabalho, uma memória de curto prazo. O nosso objetivo nessa fase é somente você ter concentração e velocidade. E quando que você faz isso? Quando você está lendo, quando você está assistindo, quando você está numa reunião, quando você está numa videoconferência, no Zoom, por exemplo. Então, nessa fase, você não vai se preocupar com a retenção, com a memorização. Você vai se preocupar somente em ter concentração para você entender aquilo da melhor forma possível e ter velocidade, porque, claro, quanto mais rápido você é com concentração, não adianta a sua velocidade, melhor você consegue ser mais produtivo, você vai se dar melhor naquele momento. Ou seja, uma pessoa que lê 100 páginas de um livro na metade do tempo que a outra e tendo a mesma concentração e entendimento, ela está sendo muito mais produtiva. Claro que existem técnicas para isso, não pode focar somente na velocidade. Então, nessa fase da aquisição, você vai simplesmente focar em ter concentração e ter velocidade. A gente não está falando em memorização aqui, é muito importante ressaltar isso. Algumas informações eu vou repetir várias vezes para você, que afinal, a repetição, daqui a pouquinho a gente vai até conversar sobre ela, é a mãe do aprendizado. A gente não aprende de outra forma se não for repetindo essas informações, tá bom? Então, nessa primeira etapa, aquisição, memória de trabalho, curto prazo, você não vai aprender, você não vai reter. Aqui é o entendimento. Seu objetivo é simplesmente ter foco e concentração e ter velocidade disso. É o momento que você está lendo um material, que você está assistindo uma aula, que você está recebendo esse conteúdo.
que é o momento agora, por exemplo, né? Segundo fator, retenção. Aqui a gente já começa a trabalhar o nosso ativo de memorização. Lembra o papel e caneta que eu pedi para você pegar agora há pouco? Então, a gente está trabalhando a retenção. Da mesma forma que a hora que eu falei para você, elimine as distrações, avise as pessoas que você vai estar no processo imersivo, tenha foco total nisso, a gente estava trabalhando a aquisição. Agora, quando eu falei de pegar o papel e caneta, é a retenção, é criar o seu ativo de memorização. Nós vamos ver que existem algumas outras formas de criar esse ativo também. Aqui também a gente trabalha a memória de curto prazo. Enquanto lá é a memória de trabalho que é curtíssimo prazo, por isso que você precisa se concentrar, até voltando aqui, quando a gente fala na aquisição, sabe aquele momento que você está conversando com uma pessoa, você está ali, você e a pessoa, ela fala alguma coisa, mas você dá aquela boiada, você estava pensando em outra coisa, fala, quê? Oi, desculpa, eu não entendi. Você nem chegou para você aquilo que a pessoa disse. Aquela informação nem sequer chegou na sua memória de trabalho. Isso é memória de trabalho. É o momento que você realmente recebe a informação. Segundos depois, ela vira memória de curto prazo. Então, memória de trabalho, lembre-se desse fato, né? Quando você está conversando com uma pessoa e ela fala algo, você fala, oi, desculpa, o que foi? Você estava viajando na maionese, né? Agora, se você se preocupa com a concentração e com o foco, isso já deixa de acontecer. Então a gente vem para a retenção. A gente vai pegar essa informação que está na memória de trabalho, que vamos supor que seja a memória de curtíssimo prazo. Vamos chamar isso, não é esse nome oficial, mas vamos chamar ela assim para facilitar. Depois na retenção você vai trabalhar a memória de curto prazo. Aqui você vai criar o seu ativo de memorização, que ele acontece logo após a fase da aquisição. Então o papel e caneta que eu pedi para você, para fazer as suas anotações, você está criando o seu ativo de memorização. Claro que existem outras maneiras que a gente vai conversar aqui de como que você cria esse ativo. Mas eu prefiro que você crie esse ativo num papel de pão do que você não crie. Porque senão acontece um fator aí que o nosso cérebro acaba sabotando. Às vezes a gente tem a sensação que a gente nunca mais vai esquecer aquele conteúdo. Então, se alguém te fala um número de telefone, pode ser que naquele momento, em alguns minutos, você guarde. Mas será que você vai guardar esse número para sempre? Se você não reforçar para o seu cérebro que você precisa guardar aquele número, provavelmente ele vai ser esquecido, se você não usar ele com frequência. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos sempre a falsa sensação de que aquele conteúdo a gente nunca mais vai esquecer. Quando você lê uma linha de um texto, parece que aquele conteúdo vai ficar na sua memória para sempre. Mas é uma falsa sensação, porque ela na verdade está aqui na memória de trabalho, a gente precisa agora focar para ter essa memória de curto prazo. A gente faz isso como? Criando o seu ativo de memorização. É nesse ativo que, voltando na pirâmide lá do William Glasser, que nós vemos aquela questão de resumir, aquela questão de elencar. Quando a gente está na camada de estudante e não de aluno, muitos dos elementos que estão lá é porque a gente consegue aplicar isso aqui no ativo de memorização. E como eu falei, você pode fazer uma anotação simples, tópico por tópico, linear, escrevendo um resumo, ou você pode utilizar algum elemento que potencializa ainda mais esses recursos. Um dos elementos que eu mais recomendo são os mapas mentais, justamente por esse motivo. Eles trabalham aí na mesma língua que o nosso cérebro. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Essa foto é muito legal. Infelizmente a gente não tem uma foto muito melhor, que essa foto é antiga. Essa foto foi tirada na Boeing, aquela gigante que fabrica aviões. A Boeing, ela tem o desafio de que toda hora tem engenheiros novos entrando na equipe dela. Ela tem uma equipe gigante, né? Metade dos aviões que estão voando aí no mundo são feitos pela Boeing, outra metade pela Airbus. Nesse caso, eles tinham o desafio de como que eles conseguiam treinar esses novos engenheiros nos processos que a Boeing tinha. Então foi proposto para eles de criar um mapa mental, que é tão antigo que inclusive ele estava até... Não era nem no computador, ele estava todo numa sala lá na Boeing. E esse mapa mental ele tinha esse objetivo, facilitar o treinamento desses engenheiros, para eles entenderem o processo, cada etapa que tinha que ser feita, conhecer, estudar todo o conteúdo importante para poder aplicar o conhecimento dele de engenharia nos processos do dia a dia da empresa. E esse mapa mental tem uma história muito interessante, que a Boeing, isso há muito tempo atrás, hoje provavelmente muito mais que isso, eles tinham economizado mais de 10 milhões de dólares em treinamento com esses engenheiros. Esse processo de aprendizado com os mapas mentais tornou muito mais eficiente a inserção de um engenheiro na Boeing. Então veja, quando eu falo que o processo de aprendizado não é só para uma prova, não é só para um concurso, é para a vida como um todo, porque o nosso cérebro aprende exatamente da mesma maneira, independente do que você está querendo aprender. Agora trazendo para mais um exemplo aqui. O livro Sonho Grande,
um mapa mental feito do livro. Então você leu o livro, esse mapa mental foi feito por mim mesmo. Eu li o livro e criei esse ativo de memorização. Por qual motivo? Para mim poder guardar, armazenar essas informações desse livro e eu conseguir revisar esse material com mais facilidade. Porque se eu só lesse esse livro, claro que alguma coisa ou outra a gente acaba guardando. Mas lembra, é 5, 3, 7, no máximo 10% que a gente retém. Agora, quando você cria o seu ativo de memorização, você está começando a trabalhar a memória de trabalho, que é de curtíssimo prazo, memória de curto prazo, para depois a gente inserir para a memória de longo prazo. Lembre-se da palavrinha mágica, processo. Então, esse é um mapa mental de um livro de 260, 270 páginas. Olha esse outro mapa mental. É um vídeo que eu assisti e eu criei um mapa mental dele. Esse vídeo devia ter em torno de uns 30, 40 minutos. Mais um mapa mental. Mensageiro Milionário, um livro também que tem 200, 300 páginas. Esse é um mapa mental até um pouco mais detalhado do conteúdo importante que eu extraí desse livro. Fica muito mais fácil para mim poder estudar, para mim poder memorizar. Só vou tomar uma aguinha aqui e a gente já continua. Então veja, aqui nessa segunda fase a gente está trabalhando a retenção, que é, na verdade, a gente trabalhar o nosso ativo de memorização. Como eu falei, você pode pegar um papel e caneta e fazer? Pode, mas imagina quanto que você ia demorar. Qual o tamanho que ia ficar esse ativo de memorização de um livro de 200, 300 páginas? 10, 12, 15 folhas? Quanto maior esse ativo de memorização, mais ele prejudica essa terceira fase, que é a fase da recordação. Agora sim que nós vamos entrar na memória de longo prazo. Olha só, tudo que nós conversamos até agora que nós vamos trabalhar na questão da memorização. É aqui que muita gente acaba querendo vir direto para cá. A hora que lê, já quer memorizar a longo prazo. Mas lembre-se, não é assim que o nosso cérebro funciona. Naquela fase a gente tem o entendimento, aqui a gente vai ter o aprendizado. Então o objetivo é você pegar essa informação e transformar ela em conhecimento, informação curto prazo, conhecimento longo prazo. Como que a gente faz isso? Por meio da repetição, por meio das revisões. Por isso que nós temos que tomar cuidado na maneira que criamos o nosso ativo de memorização. Se você cria ali 20 páginas, na hora de revisar ele vai demorar muito mais. Aqui tem uma curva do esquecimento, né? Quando a gente recebe uma informação, a gente está aqui ó, no momento zero, aqui no eixo do gráfico. Não sei se você consegue ver meu mouse. Mas aqui, ó, 20 minutos, 1 dia, 24 horas, 7 dias, 30 dias. Aqui, ó, no eixo zero, é o momento que você está recebendo essa informação. Sabe aquele momento que eu estou falando agora para você? Se você tiver com baixa concentração, essa informação não vai nem chegar. E olha só que interessante, ela já não chega a 100% para a gente. A gente já recebe 85% da informação que está sendo transmitida realmente chega para a gente. Porque por mais que nós estejamos com 100% de foco, com 100% de concentração, ainda assim vão ter algumas distrações. Então a gente já não recebe 100%, a gente já recebe em torno de 85%. 20 minutos depois que a gente recebeu essa informação, a gente já cai para 45%. Um dia depois, 24 horas, 20% do que a gente teve, recebeu de conteúdo, recebeu de informação, a gente reteve. 7 dias depois, 10%, 30 dias depois, 5% apenas. E como que a gente reverte isso? Criando revisões. Quando nós revisamos algo, que nem vamos supor, você recebeu aqui, você criou já o seu ativo de memorização, o seu mapa mental, e você, 20 minutos já está com 45%. Só que você está com o seu ativo criado. No momento que você recebeu, ou alguns minutinhos depois, você já criou esse ativo de memorização. E aí, quando você começa a revisar, você consegue puxar para cima aqui. Em vez de depois de um dia ter só 20%, você já tem ali 55%, 60%, 70%. 7 dias, em vez de 10%, você tem 50%, 60%. Então a gente puxa para cima essa régua aqui para poder ter mais retenção. Como a gente faz isso? Por meio da revisão do ativo de memorização. Que pode ser um resumo linear, que pode ser um áudio que você gravou para você mesmo, mas o que eu mais recomendo é o mapa mental, por ele já utilizar os recursos que naturalmente o nosso cérebro utiliza. Que são palavras-chave, imagens-chave, as conexões entre as ideias, tem tudo um porquê de ser utilizado cada elemento desses no mapa mental. Por isso que ele se torna uma ferramenta muito eficiente para criar um ativo de memorização. Então lembre-se sempre disso. Tudo que nós fizemos, desde ter concentração na leitura, criar o ativo de memorização, o objetivo final nosso é chegar nessa fase aqui da recordação e fazer essas revisões para poder consolidar na nossa memória de longo prazo. Felipe, eu vou fazer uma revisão só? Imagina, você vai fazer várias revisões. A primeira dica que eu dou para você é que a primeira revisão seja feita antes de você dormir. Então, nesse dia aqui que você recebeu essa informação, no eixo zero aqui, antes de dormir, faça a revisão. Por qual motivo?
durante o sono que se consolida as memórias de longo prazo. Tem várias funções do sono. Uma delas é essa. Durante uma fase do sono, em mais específico o sono REM, que é conhecido também como paradoxo do sono, apesar de ser o momento que nós estamos mais descansando, é o momento que o nosso cérebro está mais ativo. É nessa fase que ele pega as informações da memória de curto prazo e vai inserindo na memória de longo prazo. Ele vai fortalecendo as conexões entre esses neurônios que vão consolidar. São essas conexões que armazenam, como se fosse o HD do seu computador, no seu cérebro para guardar aquela informação. Só que no nosso cérebro funciona um pouco diferente do computador. Não basta você somente inserir aquela informação e pronto, ela nunca mais vai ser esquecida. No nosso cérebro, ele precisa ter a certeza que aquele conteúdo é importante. Então, quanto mais você repete ou quanto mais você revisa, mais vai mostrar para o seu cérebro que aquela informação é importante, que ele vai guardar aquilo no longo prazo. Por isso que a revisão é extremamente importante para quem quer memorizar, para quem quer reter algo a longo prazo. Então a primeira dica, faça uma revisão antes de dormir para já aproveitar essa primeira noite de sono, enquanto aquele conteúdo está fresco na sua memória, e depois você segue fazendo essa revisão. Existe, claro, todo um cronograma que não vai dar tempo de passar aqui nessa aula para você, mas você continue fazendo essas revisões se você quer consolidar aquele conteúdo, aquela informação no longo prazo. E para você guardar esse conceito aqui que eu estou falando para você, esse processo, lembre-se sempre desse nome, A2R, aquisição, retenção e recordação. Vamos lá, para a gente revisar, lembre-se, revisão é muito importante para a gente consolidar. Repetição, quando eu falo revisar, é repetir, ok? Primeira fase, aquisição. Memória de trabalho, curtíssimo prazo. O seu objetivo é ter concentração e ter velocidade. Depois você vem para a retenção, memória de curto prazo. Seu objetivo é gerar um entendimento e você criar o seu ativo de memorização, que o que eu mais aconselho que você faça é o mapa mental. E lembre-se que eu comentei com você no início da aula, pega papel e caneta, já é um ativo de memorização. Ele vai ser um pouquinho menos eficiente, mas depois que você domina os mapas mentais fica muito mais fácil. Depois você vem para a última fase, que é a recordação. Memória de longo prazo, e aqui que você consolida o seu aprendizado. Você saiu do entendimento e foi para o aprendizado, para a memória de longo prazo. Veja então, a maioria das pessoas se preocupa em não conseguir memorizar e reter durante a leitura, ou ficam relendo aquele material várias vezes, mas elas não dão continuidade nesse processo e acabam se frustrando e acham que o problema ainda é com elas. Falam assim, não, eu não consigo memorizar, eu sou ruim, eu nunca vou conseguir mesmo. Mas, na verdade, simplesmente faltou dar sequência nesse processo. Então, comece a aplicar isso no seu dia a dia. Comece a ter foco e concentração na aquisição. Crie seu ativo de memorização, isso é muito importante. E depois revise esse conteúdo, repita esse conteúdo para o seu cérebro, para ele entender que ele tem que pegar essa informação que é memória de curto prazo e transformar em aprendizado